Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje vamos mergulhar num tema-chave, né? Sintaxe do período simples. Exato, e com foco bem específico no sujeito. Isso. Muita gente acha complicado, e as fontes mostram que é um ponto crucial. A sintaxe depende da morfologia, claro, mas ela organiza tudo. Com certeza. E entender o sujeito destrava a concordância, a regência, a coisa toda, né? A NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, define os termos. Ah, sim. Mas ela padroniza a descrição, não diz como ensinar ou aprender. É mais um mapa. Entendi. E só para alinhar rapidinho, oração tem verbo, certo? Isso. Período simples, uma oração só. A ordem mais comum que a gente pensa é sujeito, verbo, complemento. A SVO, sim. Mas o português, bem, ele gosta de variar, né? Pode inverter tudo. E aí? E aí que mora o desafio de achar o sujeito, muitas vezes. Toda oração tem predicado, porque tem verbo. Certo. Mas, olha só, nem toda oração tem sujeito. Tem a famosa oração sem sujeito. Identificar isso é o primeiro passo. Ok, então vamos lá. Como a gente acha esse sujeito? Principalmente quando a frase tá toda embaralhada. Olha, a dica de ouro, que todas as fontes reforçam, é a concordância. O verbo concorda com o sujeito, sempre. Em número, singular ou plural. Então perguntar quem ou o que ajuda, mas a prova final é essa concordância. Exatamente. E é fundamental achar o núcleo do sujeito. Geralmente é um substantivo ou palavra com valor de substantivo, sem preposição. Pega o exemplo. O preocupante aumento dos aluguéis nas grandes cidades assustou os moradores. Quem assustou? O aumento. Isso. Aumento está no singular, por isso assustou está no singular. Aluguéis, cidades, moradores estão no plural, mas não são o núcleo que manda no verbo. Entendi. Eles estão ligados por preposição, né? Tipo, dos aluguéis. Exato. E outra coisa, nunca, mas nunca mesmo, separar o sujeito do verbo com vírgula. Pode ser um sujeito enorme, não importa. Regra de ouro da pontuação. Anotado. E os tipos de sujeito? Como eles se classificam? Basicamente pela presença ou ausência na frase. Tem os expressos, que estão lá escritos. Ah, o simples Um núcleo só. O aumento assustou. e o composto. Mais de um núcleo. Tipo, homens e mulheres de bem vivem em paz. Vivem, no plural, concordando com os dois núcleos. Certo. E os que não estão escritos? Aí entram os não expressos. Temos o elíptico ou oculto. Ele não tá lá, mas a gente sabe quem é. Pela terminação do verbo ou pelo contexto. Isso. Tipo, fomos ao cinema. Quem foi? Nós. Tá implícito. E tem o indeterminado. Esse é o que existe, mas a gente não sabe ou não quer dizer quem é. Exatamente. Verbo na terceira pessoa do plural, sem ninguém antes pra indicar quem fez. Telefonaram pra você. Quem? Não se sabe. Ou com C, né? Precisa-se de ajuda. Isso, o C como índice de indeterminação do sujeito. E chegamos no ponto, talvez mais curioso, a oração sem sujeito. Quando não tem sujeito mesmo. Ah, aqui entram os famosos verbos impessoais. É um ponto que as fontes destacam bastante, porque gera muito erro de concordância. Imagino, quais são eles? Primeiro, fenômenos da natureza no sentido literal. Choveu, ventou, nevou, o verbo fica sempre no singular. Mas atenção, né? Se for sentido figurado, Aí muda tudo. Choveram confetes. Nesse caso, confetes é o sujeito. Choveram o quê? Confetes. boa diferença. E o verbo haver? Esse é clássico. O haver com sentido de existir, ocorrer, ou indicando tempo passado, impessoalíssimo. Fica sempre no singular. Mesmo que o resto pareça plural. Tipo, havia muitas pessoas. Exatamente. Haviam muitas pessoas. Houve acidentes. Tentar colocar no plural, haviam, houveram, é um erro comum que as fontes alertam. Diferente de existir, então. Totalmente diferente. Existir é pessoal. Existiam muitas pessoas. Ocorreram acidentes. Aí tem sujeito e a concordância normal. E aquele uso do ter como existir. Gramaticalmente, não é o ideal, né? Em contexto formal, não. As fontes recomendam evitar. Use haver ou existir. Certo. E o verbo fazer? Também impessoal para tempo decorrido ou clima. Faz 5 anos que não vejo. Faz muito frio aqui. Sempre singular. E se tiver uma locução verbal com um desses? Tipo, vai haver. A impessoalidade contamina o auxiliar. Então a locução toda fica no singular. Vai haver problemas. Deve fazer 2 meses. E não vão haver ou devem fazer. Uau, bastante detalhe importante aí. Então, resumindo, a grande lição é: achar o sujeito, ou a falta dele, é a base para a concordância verbal não errar. É a chave de tudo. Concordância é essencial para clareza. Claro que existem casos especiais, né? Concordância com expressões tipo a maioria de, percentuais, mais de um, nomes próprios no plural como os Estados Unidos, o verbo ser. Mas tudo parte dessa relação básica, sujeito e verbo. Entendi. Recapitulando, olho pro verbo, acho o sujeito, se houver. Vejo o tipo e aí sim faça a concordância. Ou constate a impessoalidade e mantenha o verbo no singular. É o caminho para uma comunicação mais eficaz. Perfeito. E pra gente terminar, fica uma reflexão. O português permite muita flexibilidade na ordem das palavras, né? SVO, OVS, SOV. Sim. Como essa flexibilidade, especialmente em textos mais literários, pode desafiar a nossa identificação rápida do sujeito e até mudar a ênfase da frase. Fica aí algo pra gente observar nas próximas leituras.